Eu quero mandar esse vídeo aqui não somente para as pessoas que estão sofrendo, né, com seus familiares presos, alguns, enfim, foragidos, e por conta de um revanchismo mesmo, né, político do Alexandre de Moraes, de colocar penas em pessoas que não cometeram crimes, outras depredaram patrimônios públicos e estão, enfim, tendo penas aí de 17 anos, como é o caso aqui da Débora, né, que perdeu o mané com um batom na estátua ali em frente ao STF e pegou aí uma pena de 17 anos, coisa que nem um estuprador, homicida, enfim, traficante pega aqui no nosso país. De que nós tivemos uma reunião juntamente com o Hugo Motta hoje para poder apresentar o caso da Vanessa, que é uma mãe que tem 6 filhos e, enfim, filhos órfãos, né, mas de um pai vivo, até mesmo porque ele está, enfim, foragido. E a situação muito delicada, muito sensível, e ele literalmente não fez nada. Eu vou contar a história aqui dele. Ele chegou depois da quebradeira, já tinha, enfim, finalizado tudo, só que nesse momento o avião começou a jogar bombas para poder, enfim, dispersar as pessoas, e ele entrou dentro do Planalto. E ele falou que, poxa, vi lá que tinha pessoas orando, alguns em pé, enfim, esperando, autoridades, policiais, e ele se refugiou. E por curiosidade, né, por querer ver o que estava acontecendo, acabou aí pagando um preço muito alto, né, pela sua curiosidade. Porém, um ponto importante é que criminoso que comete um crime e fica na cena do crime. Ou seja, é mais uma prova de que, de fato, por ele não ter cometido nenhum crime, ele estava ali, enfim, daqui a pouco você é direcionado para poder sair daqui em segurança e vai dar tudo certo. E infelizmente não foi isso que aconteceu. E hoje a Vanessa, que é mãe desses 6 filhos, pôde contar toda a sua história para o presidente Hugo Motta, que, enfim, o único compromisso que ele fez foi o diálogo. E esse compromisso é importantíssimo, até mesmo porque é através do diálogo que você sensibiliza, é através do diálogo que você consegue, né, enfim, fazer com que as pautas andem aqui nessa casa. É óbvio que nós temos uma meta de antes, né, aí do recesso do meio do ano, a gente consiga, que seja para colocar isso em pauta. E uma coisa que eu peço para vocês, assim, encarecidamente, para poder pedir aí para o seu deputado, enfim, para o seu senador, é de que vote favorável à anistia, porque a justiça tem pressa, né? Se fosse teu pai, sua mãe, enfim, seu avô, seu tio, sua tia, sua filha, como você estaria, né? Cada dia sem um teu pai é um desespero, né, para aquelas crianças. Então, assim, se você escuta a história, né, dessa mãe, juntamente com essas crianças, de olho no olho delas, é impossível você não ter empatia, né? E quem não tem empatia com essa história é porque, de fato, tem uma empatia seletiva, né? Porque a anistia, antigamente, foi dada aqui no Brasil para pessoas que, enfim, cometeram crimes extremamente pesados, né? Desde assalto a banco até, enfim, guerrilha armada. E você percebe que a esquerda ela é mestre, né, em simpatizar, em sensibilizar. Por exemplo, com o Cesare Battisti, né, que tem, se eu não me engano, aí 4 assassinatos nas costas. O Lula negou a extradição dele para o país dele, agora ele está lá com prisão perpétua. Então a esquerda ela tem uma indignação e uma sensibilidade muito seletiva, né? Então, se eles estivessem de vermelho ao invés de verde e amarelo, pode ter certeza que eles já estariam pedindo também anistia. Vamos continuar conversando, trabalhando, porque a justiça tem pressa. Estou aqui com a minha família, porque junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinha, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero um pai. A falar para os meus filhos: a mãe não sabe quando nós podemos ter o seu pai. Rezemos. O meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro.
Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Ele não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há a testemunha, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se o meu próprio marido foi condenado injustamente, se o meu marido está fora de casa, sendo inocente? São 6 filhos. Senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui, eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu. Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Veja o Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é o colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. O meu filho mais velho, o Francisco, olhem para ele, meus senhores. Vocês acham como meu filho vai ter uma referência de pai se não crescer junto com o pai? Se meu marido não estivesse vivo, eu teria o argumento para falar para ele. Eu não jamais poderia falar que o Estado brasileiro condenou o pai dele. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o choro do meu filho, enquanto eu preparo a comida, é responsabilidade do Estado brasileiro que tirou o pai dele, que acalmava, acalentava, protegia e amparava os meus filhos. Como é que é o nome do marido?